Irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Lerei até o versículo 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, estamos diante da Tua palavra que foi lida. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós, ensinando-nos nesta noite, edificando as nossas vidas, exortando a nossa alma, Senhor. Nós pedimos esta bênção em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos, antes de considerarmos o texto que nós lemos, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do Evangelho de João. Ao contrário dos evangelhos sinóticos, ou seja, os três primeiros, que são muito próximos, são muito parecidos, o propósito de João não é apresentar uma narrativa cronológica da vida de Jesus, mas mostrar aos seus leitores a divindade do Filho de Deus. A palavra crer, por exemplo, aparece 8 vezes no Evangelho de João, dando a ideia de que os homens precisavam crer em Jesus Cristo como o enviado de Deus, o Messias, o Filho de Deus. João, ele narra em 7 oportunidades, ele usou a expressão Jesus dizendo: Eu sou. Ele disse, por exemplo, eu sou o pão da vida. Capítulo 6. Eu sou a luz do mundo. Capítulo 8. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. No capítulo 10. Também no capítulo 10 ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 11, texto lido frequentemente nos funerais, para o consolo dos crentes, para a esperança dos crentes. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14. Eu sou a videira verdadeira
e meu pai é o agricultor, no capítulo 15. Mas não somente isto, irmãos. João também relata 7 milagres realizados por Jesus: a transformação de água em vinho em Caná da Galileia, a cura do oficial do rei, a cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação de pães e peixes. Jesus anda sobre o mar da Galileia, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Agora, meus irmãos, o Evangelho de João ele pode ser chamado de o Evangelho dos encontros. O Evangelho dos encontros. O encontro da graça de Cristo com pecadores. O encontro da graça de Cristo com pecadores. Jesus ele encontra-se com 2 discípulos de João e os transforma. Encontra-se com Pedro e a vida daquele pescador é totalmente modificada. Encontra-se com Filipe e Natanael e a vida daqueles homens é impactada. Encontra-se com Nicodemos, aquele fariseu, e a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Encontra-se com a mulher samaritana, e você conhece muito bem a história, a transformação que houve naquela mulher. Encontra-se levando a cura para o filho do oficial do rei, para o paralítico no tanque de Betesda, ao cego de nascença. Assim nós podemos dizer, meus amados irmãos, diante de tantos exemplos, que o Evangelho de João é o Evangelho dos encontros. Encontro de Deus com os homens. O encontro da graça de Cristo com os pecadores. Aliás, meus irmãos, a essência do Evangelho de João é mostrar que a palavra de Deus chegou aos homens e através do Messias, que é Jesus Cristo, mostrando que Ele é poderoso para transformar a vida de quem quer que seja. Jesus Cristo é poderoso para transformar vidas. É Jesus, narrado nas Escrituras por João, que transformou pescadores. É Jesus Cristo, narrado por João, que transformou um fariseu como Nicodemos. É o Senhor Jesus, narrado por João, que transformou a vida de miseráveis e doentes. É o Senhor Jesus Cristo, narrado por João, que transformou a vida de mulheres como aquela mulher samaritana. Então nós podemos afirmar sem medo, irmãos, que o Evangelho de João narra esses encontros de pessoas transformadas e, é claro, o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Com a mulher adúltera. O texto que nós lemos, irmãos, diz que Jesus, ao amanhecer, ele saiu do Monte das Oliveiras, onde tinha passado a noite, dirigindo-se ao templo para ensinar. E a palavra de Deus aqui é clara em afirmar que, por causa disto, o povo vinha ter com ele no desejo de ouvi-lo, de ser ensinado, de aprender aquilo que Jesus tinha a dizer. E é interessante essa afirmação porque não eram poucas pessoas. O texto é bem claro em afirmar que era uma grande quantidade, todo o povo tinha ido a ele na expectativa de ouvi-lo. Na sequência do relato bíblico, diz que os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em flagrante adultério, e aqueles homens colocaram esta mulher no meio de todos e acusaram-na publicamente, esperando que Jesus pudesse trazer a ela a condenação. Quando nós viramos a atenção para esta mulher, irmãos,
Nós não sabemos muita coisa a respeito dessa mulher, nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos a idade dela, nós não sabemos quase nada a respeito dessa mulher. A única coisa que o texto vai comentar é que ela havia cometido adultério. E todos estavam ali, esperando uma posição do Senhor quanto ao que deveria ser feito com relação àquela mulher. Observe, irmãos, que a primeira coisa que vamos encontrar no texto é que essa mulher que fora trazida perante Jesus, perante todos aqueles que estavam ali, havia ali uma situação meio estranha. Estranha por quê, irmãos? Porque não era comum, num julgamento de uma falta grave, por exemplo, a pena de morte, que fosse feita dessa forma, em qualquer lugar, sem um processo de julgamento correto, baseado na lei. Jesus está ali ensinando, chegam os escribas e os fariseus com a mulher que nós não sabemos os detalhes. O que sabemos é que ele é acusada pelos escribas e fariseus e estavam ali, de alguma forma, tentando incriminá-la e puni-la com apedrejamento, com a pena de morte. Só que o trâmite não era esse, irmãos. O trâmite não era esse. Jerusalém ela estava debaixo da administração romana. Aqueles que faziam parte do Sinédrio, a liderança judaica, tinham que ter o aval do Império Romano, vide a crucificação de Jesus. Alguém pode dizer, mas pastor Estevão, que foi apedrejado ali. Ali havia um oficial, uma autoridade romana. Tanto é que Lucas, que narra o texto, ele faz questão de enfatizar que as roupas daquele homem, de Estevão, foram jogados aos pés de Paulo, como se despedindo a autorização para que ele desse o aval para que Estevão. Tanto é que Paulo fica com aquela sensação, sempre, ele fala isso quando ele escreve com relação ao primeiro mártir do cristianismo, o nosso irmão Estevão. É por isso que tudo aquilo ali estava muito estranho. Na verdade, o Evangelho de João nos mostra, amados irmãos, que a intenção daquela liderança judaica era pegar Jesus em algum erro e assim pudessem acusá-lo. Eles não estavam muito interessados na correção daquela mulher, mas eles queriam colocar Jesus numa armadilha onde eles, de alguma forma, de alguma maneira, pudessem acusá-lo, ou de ir contra Roma, ou de ir contra a lei de Moisés. E observamos aqui a manipulação daquela liderança judaica, montando toda aquela situação para tentar apanhar Jesus de alguma maneira. Jesus, ele percebe a maldade. Ele percebe a maldade, sabiamente não respondeu àquele questionamento, ele simplesmente silenciou. E o que ele fez, na verdade, foi apelar para a consciência daqueles homens que estavam claramente em pecado, quando agiam daquela forma. Observe que o texto afirma que eles insistiram, eles continuaram insistindo na pergunta. E monte o cenário. Os irmãos podem aqui montar o cenário, podem montar essa cena, Jesus ali ensinando, a mulher sendo acusada, chorando, envergonhada, desesperada, pensando na possibilidade de ser morta a pedradas. Os fariseus e escribas apertando Jesus, pressionando Jesus. O que dizes, mestre? Que fale, mestre, para nós. Querendo que o Senhor trouxesse uma resposta. E ele silenciosamente não respondia nada. Mas eles insistiram, está aí no versículo 7, até que então Jesus se levantou e lhes disse: aquele
que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. O que ocasionou a partir dali, irmãos, a partir dos mais velhos, as pessoas foram se retirando até que Jesus ficou sozinho com aquela mulher. E em virtude do silêncio de todos, observe o que Jesus disse àquela pecadora, está aí no versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Essas palavras, irmãos, ditas por Jesus, elas estão cheias de verdades que nós precisamos destacar aqui. É importante ressaltar que Jesus ele ficou sozinho com aquela mulher, todos se retiraram, todos saíram, e ao ficar sozinho com aquela mulher, as Escrituras afirmam que ele a tratou de forma respeitosa. A palavra aqui mulher no original nos dá a entender isso. Observe que em nenhum momento, apesar do pecado cometido por aquela mulher, de ter sido um pecado grave, em nenhum momento o Senhor Jesus a tratou de forma agressiva, desrespeitosa. Jesus está aqui diante de uma pessoa, amados irmãos, sofrida, arrebentada, destruída, com as emoções em estado terrível, e você não percebe, por parte do Senhor, nada que a desrespeite, que afronte aquela mulher. Mesmo diante do pecado, o Senhor a tratou com respeito. E aqui é uma pergunta para todos nós: de que forma nós lidamos com pessoas que estão arrebentadas pelo pecado? Mas, irmãos, prestem bem atenção, não estou dizendo aqui que Jesus estava aprovando o pecado daquela mulher, de forma nenhuma, irmãos. Muito menos afirmando que Jesus estava deixando aquela situação passar, despercebida, como dizem alguns, colocando a sujeira debaixo do tapete. Não é isso que Jesus está fazendo aqui. Não é isso, aliás, que ensina o texto. Quando Jesus disse: eu não a condeno, ele não estava dizendo: olha, mulher, deixa para lá, vamos esquecer isso. Ele não estava fazendo aqui vista grossa ao pecado. Se por um lado, meus amados irmãos, Jesus demonstra compaixão, se por um lado Jesus demonstra misericórdia para com aquela mulher que tinha cometido aquele pecado grave, ele trata com firmeza essa situação. Ele não faz vista grossa ao pecado por ela cometido, porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, a Bíblia diz que o pecado deve ser confrontado. O pecado deve ser mostrado. Amar nosso irmão é confrontá-lo com o pecado. É mostrar o que a palavra de Deus diz. Pois somente quem ama disciplina. É para o bem da igreja. É para o bem do faltoso. Esse texto nos ensina como nós devemos lidar com o pecador. Sim, meus amados irmãos, nós devemos olhar com misericórdia. Sim, meus amados irmãos, nós devemos olhar com compaixão. Não aproveitar da situação para trazer um jugo maior, um fardo maior, um peso maior, nem tampouco manipular a vida de quem quer que seja. Mas também não significa dizer que nós devemos passar o pano sobre as pessoas que estão vivendo no pecado, porque não é isso que Jesus faz aqui. Não é isso que Jesus faz aqui.
Jesus ele não trata aqui o caso de forma leviana, nem relativiza o pecado. Jesus ele não apoia a relação de adultério daquela mulher, ao dizer a ela que ela não deveria pecar mais. Jesus está afirmando que ela deveria abandonar o adultério, abandonar a vida que levava, deveria mudar de vida. Talvez nos dias de hoje, meus amados irmãos, alguns poderiam se dirigir a Jesus e dizer: Jesus, que nada, Jesus. Deixe para lá, o que importa é o amor. O que importa, Jesus, é ser feliz. Deixa ela viver a vida dela, Jesus. Observe, meus amados irmãos, no texto, a doçura, a misericórdia, a compaixão de Jesus, mas ao mesmo tempo nós vemos uma ordem: abandone o pecado, mude de vida. Não cometa mais, não viva na prática do pecado, vai, não peques mais. O que nos leva, irmãos, ao entendimento de que mulheres, homens, pessoas que são encontrados pela graça de Deus, são transformados, são regenerados, são desafiados a não viverem mais na prática do pecado. Porque a graça de Deus, quando encontra pecadores, os transforma e faz com que estes tenham o entendimento que precisam viver em novidade de vida. A questão, meus amados irmãos, é que muitas vezes nós não sabemos lidar muito bem com essas coisas. Às vezes somos extremamente duros, incompassivos, sem misericórdia, ou, por outro lado, deixamos passar, relativizamos o pecado, escondemos a situação para evitar constrangimento. Não, irmãos, não é isso que Jesus faz. Aqui nós vemos Jesus lidando com amor, com compaixão, com misericórdia e, ao mesmo tempo, sendo firme, dizendo para aquela mulher: vai e não peques mais. No seu silêncio e com poucas palavras, Jesus destacou algumas verdades profundas que não podiam ser esquecidas pelos seus discípulos e não podem ser esquecidas por nós, leitores desse evangelho que está aqui para que sejamos ensinados, para que vivamos a palavra de Deus, o manual para a nossa vida, esta palavra inerrante. Não importa como estão vivendo hoje, como a sociedade defende, importa a palavra de Deus, importa as verdades santas da palavra de Deus. E é isso que Jesus está dizendo. A lei, ela é santa. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é a palavra que nos guia, ela que nos conduz. E ela não pode ser relativizada, não pode ser colocada em xeque. Ela é imutável, ela é inerrante, ela é infalível. O problema, meus amados irmãos, é que muitos têm tentado chamar adultério de amor. Jesus aqui ele não diz: olha, já que todo mundo foi embora, todos são pecadores mesmo,
Minha filha, vai, continue sua vida, vá ser feliz. Não, meus amados irmãos, não é isso que Jesus diz. Mas Jesus está mostrando que a lei ela é santa, a palavra de Deus é palavra de Deus. Por isso, não chame de amor aquilo que a Bíblia chama de adultério. Outra coisa que Jesus estava ensinando aqui para os seus discípulos e a cada um de nós é que o pecado ele é maligno. O pecado ele é enxada para a nossa sepultura. O pecado nos promete alegria, mas nos traz tristeza. O pecado promete vida e nos oferece a morte. O pecado, meus amados irmãos, ele é maligno, ele é destruidor. E outra verdade que nós podemos constatar aqui é Jesus ensinando aos seus discípulos e a nós também, é que seu amor pelos pecadores não tem limites. O amor de Jesus pelos pecadores não tem limites. Jesus, que tinha se encontrado com os discípulos de João e os transformou, encontrou-se com Filipe e Natanael e os transformou. Esse Jesus que encontrou-se com Nicodemos e o transformou. Jesus que tinha encontrado com a mulher samaritana. Jesus que encontrou-se com aquele mendigo no tanque de Betesda. É o mesmo Jesus que se encontra com essa mulher pecadora e transforma a sua vida. Não existe, meus amados irmãos, não existe pecador que não possa ser perdoado por Jesus. Por mais pecador que ele seja, por mais marginal que ele seja, qualquer um pode ser transformado pela graça de Jesus. Henry Trumbull, ele diz o seguinte: o Calvário mostra como homens podem ir longe no pecado e como Deus pode ir longe para salvá-los. A misericórdia e a graça de Deus se fazem presentes na nossa vida mediante Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Jesus, meus amados irmãos, que andou na Galileia, libertando os oprimidos do diabo, é o mesmo Jesus que mudou a vida de muitos. Olhe para o lado. Olhe para o lado, você vai ver vários modificados, várias pessoas que mudaram as suas vidas, várias pessoas que foram transformadas pela graça de Deus. E ele continua confrontando os pecadores com a sua palavra, rasgando a nossa alma mediante a exposição da palavra. Porque é isso que a palavra faz, irmãos. Ela confronta o coração do pecador. O pecador nunca mais é o mesmo depois da palavra. Quando vai fundo no seu coração. É o mesmo Jesus que estende as suas mãos com graça sobre as nossas vidas, de tal forma, meus amados irmãos, que nos tira do lamaçal do pecado e enche a nossa vida de esperança e paz, para não vivermos mais escravos do pecado. Uma das grandes maravilhas da transformação que ocorre na vida de pecadores quando encontram a graça ou são encontrados pela graça de Jesus, é que não vivem mais
debaixo do pecado, escravos do pecado. Eu gostaria só de fazer algumas aplicações, irmãos, diante desse texto, dessa narrativa que João faz. Eu gostaria de fazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação, que é a graça de Deus, quando encontra pecadores, traz luz sobre as trevas, confronta o pecado e traz esperança para o arrependido. A lei, a palavra que é santa, confronta pecadores, mas mediante a graça de Jesus, há esperança para o arrependido. Meus amados irmãos, aquele que é encontrado por Jesus nunca mais é o mesmo. Ele quer viver em novidade de vida. Um discípulo de Jesus, ele segue as orientações do seu mestre. Ele quer obedecê-lo. Ele quer viver para agradar ao Senhor. Outra aplicação importante para as nossas vidas é que a graça de Deus, quando encontra pecadores, transforma vidas, dizendo-lhes: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. E só é possível ir, irmãos, só é possível ir, se ver livre dos grilhões, das amarras, mediante a palavra de Deus, mediante Jesus Cristo vivendo em você, mediante a ação poderosa do Espírito Santo dia após dia. É por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Jesus estava dizendo para aquela mulher: olha, mulher, não carregue mais os seus pecados, não viva em culpa, Cristo é poderoso para te livrar das amarras, dos grilhões do pecado. Talvez você que esteja me ouvindo hoje, nesta noite, precisa entender isso. Não carregue mais os seus pecados. Cristo é poderoso para te livrar. Não carregue mais a culpa. Livre-se dessa culpa. Livre-se desse peso. E só Jesus para te livrar desse peso. Outra aplicação que eu gostaria de trazer para os irmãos é que a graça de Cristo, quando encara pecadores, leva o pecador ao arrependimento, exortando-o a não voltar ao pecado, passando a viver uma nova e maravilhosa vida. E essa é uma das marcas, como eu já disse, daquele que é encontrado por Jesus. Ele quer viver uma novidade de vida. Ele quer agradar a Deus, ele quer ser um bom discípulo. Por isso que Jesus disse para aquela mulher: vai, mulher, mas não esqueça o que eu estou te dizendo. Não peques mais. Viva uma vida nova, viva uma vida modificada, transformada pela graça de Jesus. Porque a graça de Deus vai fazer isso, irmãos. Vai confrontar pecadores, vai confrontar pessoas nos seus pecados, nas suas práticas pecadoras. Vai desnudar o coração, levando a pessoa ao arrependimento e a viver novidade de vida. O Evangelho, meus irmãos, é o Evangelho de boa nova de Jesus Cristo. Boa nova que quando Jesus encontra pecadores, os regenera pelo poder do Espírito Santo, levando a experiência profunda
de conversão e novidade de vida. É por isso que você vai encontrar em diversos cantos desse mundo afora irmãos nossos, irmãos que foram transformados, pessoas que eram cheias de malignidade e pecado, pessoas que tinham suas famílias destruídas, mas quando foram encontrados pela graça de Deus, foram tremendamente transformadas. Meus amados irmãos, caminhando para o final, nós constatamos aqui no final da história dessa mulher, não traz um relato que essa mulher morreu apedrejada por causa dos seus pecados, mas sim os pecados daquela mulher é que morreram, porque Cristo a perdoou e lhe deu vida nova. Qual será o final da sua história? Qual será o final da sua história? Você pode afirmar com toda a convicção que a sua vida está perdoada por Deus. Você pode afirmar com toda a convicção que agora você vive em novidade de vida. Você agrada ao seu Senhor. Você foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Você é ensinado diariamente pelo poder do Espírito Santo. Quando Cristo se encontra com a pessoa, nunca mais ela é a mesma. Nunca mais a pessoa é a mesma. Você desfruta de uma nova vida, cheia de esperança e de alegria. Por isso, meus amados irmãos, bendito o Evangelho. Bendito o Evangelho da graça e misericórdia de Jesus. Bendito o Evangelho que mostra Jesus Cristo morrendo na cruz para nos livrar, para nos salvar dos nossos pecados. Bendito seja Jesus Cristo, que nos encheu de esperança e que nos deu vida eterna. A Ele toda a glória e toda a honra. Amém.